Boa tarde, estamos aqui no dia 11 de novembro de 2025, às 12h09, para mais um breve excerto, eu acredito que de no máximo 20 minutos, a respeito de um tema pertinente para essa semana e que, na minha opinião, uma dúvida muito frequente de quem tem um interesse e faz da poesia vocação. Então, em algumas pesquisas e bem até no labor diário, né, do tempero literário que o cotidiano ainda permite, pelo menos o meu, eu acabei por chegar à conclusão de que o, o indicador de produção de alguns poetas clássicos, eles são realmente sublimes. Em si, a poesia já é algo complexo de se compor, né, e de se produzir, pelo fato de que, diferente de uma casa ser construída, ela exige um trabalho um pouco mais árduo e intimista. Então, bem, na citação de um grande autor chamado Benedetto Croce, no seu livro Breviário da Estética, ele afirma que a poesia ela é, se não somente e tudo também, a expressão das impressões. Então, fica esse questionamento: será que ele realmente está correto? E eu afirmo que sim. A poesia em si ela é até muito mais do que isso. Até muito mais do que simplesmente a exteriorização de algo que é interno. É uma coisa muito alta e de uma forma intimamente ligada à parte transcendente do homem. Não entrando em questões platônicas, mas é a chave do conhecimento do universo, seja ele particular ou geral. Então, assim como a religião, a filosofia e outras ciências, não somente humanísticas, né, mas também exatas, a poesia ela recebe um prestígio muito grande. E, infelizmente, ela não tem o seu lugar entre essas ciências. Dessa forma, se nós formos olhar para os indicadores de produção de muitos cânones de poesia, grandes poetas, digo, o volume é de fato muito assustador. Eu fiz a conta do, do índice de produção, né, de alguns autores e fiquei pasmo. Então a noção de que o grande poeta ele é um ser etéreo, a gente cita sempre a Arcádia, né, de que o poeta ele se retira para viver a sua vocação da escrita, que ele espera passivamente pela musa da sua poesia, enfim, pela inspiração, é realmente um mito romântico. Isso não é verdade. E para muitos dos clássicos, a escrita em geral, ela era um ofício diário, como eu bem comentei. Da mesma forma que nós costumamos utilizar o nosso celular, os dispositivos móveis como lazer, eu julgo e acredito que os grandes poetas eles tinham dessa forma uma disciplina, né, um hábito que resultava, né, que torna resoluto esse grande volume da sua produção massiva. Então, digamos que é um trabalho até um contraponto a uma desocupação. É realmente um trabalho ativo. E, a exemplo, né, desses grandes autores, eu cito o Fernando Pessoa, que me motivou a gravar esse vídeo. Em vida, ele não publicou muita coisa. Ele publicou relativamente pouco. E, bem, a gente tem apenas um livro que é chamado Mensagem e que, em si, foi somente esse que ele publicou em vida. Após isso, após a sua morte, foi descoberta realmente a Arca. Inclusive, muito citada por mim em alguns poemas, como o Real Tesouro de Portugal, né? Então, nela se encontra todo o seu indicador de produção. A famosa arca, o baú
que estava em riba de sua cama, ele contém dezenas, milhares de manuscritos, não somente como um poeta prolífico, né? Mas ele era vários, né? Inclusive até se despersonificando. A necessidade de escrever para ele era tão intensa e tão presente que ele se obrigou, né, a criar outras personalidades completamente diferentes, inteiras e que se comunicam, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro. E, bem, tudo isso para dar conta da sua produção. Então, a gente acaba por inverter um pouco os valores, né? O que é o índice de produção de um poeta, ou qual é a sua demanda de produção, né? Qual é a sua intuição. É uma questão de ambivalência. Na realidade, os marcadores de produção, eles são só uma maneira de quantificar o que, na verdade, a poesia é, o sismógrafo da alma do poeta. Então, nós entramos em uma equação, porém, não é uma equação lógica, não segue uma regra, como quanto maior intimista, mais impressões o poeta quer se expressar, ele terá mais indicadores de produção, um número mais elevado, né? Mas nós conseguimos fazer essa correlação. Então, personagens muito intimistas que se relacionavam com a poesia de uma forma habitual e cotidiana, de síntese e até de não coagulação das coisas cotidianas, assim, sangrando em poesia, isso sim é uma matéria de análise muito interessante. Então, nós precisamos identificar como que isso acontece, como que isso afeta diretamente a carreira do poeta. Então, o assustador não é simplesmente o volume de produção desses poetas, porque, como citei, existe esse mito de que o poeta ele é um ser, a gente até pode citar um estoicismo de abandono total das funções laborais para viver a poesia. Mas, na verdade, não. Esse volume de produção não é assustador para uma pessoa que tem todo o dia livre. O assustador é que esse volume de produção é de pessoas que não têm o dia livre. Então, aqui entra realmente o paradoxo, que se instala por entender a verdadeira natureza do ofício que se revela. Então, nós temos aqui, eu listei 3 conflitos centrais que podem mitigar essa resolução de como os poetas conseguem desenvolver sua poesia mediante as suas particularidades. Então, primeiro, bem, o dia ele tem 24 horas. Se nós formos seguir uma lógica, o emprego ele tende a consumir umas 8 a 10 horas por dia. O sono, que é uma função vital, básica para o ser, ele consome de 7 a 10 também, mas vamos colocar 8. E o que resta? Resta que o poeta prolífico ele é forjado nas horas roubadas. Então, a madrugada, o intervalo do almoço, fim de semana, mas na verdade, toda pequena oportunidade que ele encontra para destinar a sua poesia. Então, existe sim um conflito de energia. Não basta somente ter tempo, é preciso ter uma energia criativa. Como eu comentei, não é um labor fácil. E esse trabalho, associado a outros trabalhos, sejam burocráticos, repetitivos, estressantes, acabam por drenar a mente, não, não permitir que esse processo evolua. Então, a questão não é somente sobre quando escrever, mas também como bem o fazer depois de um dia de plantão, um dia longo de estudo.
um dia de estágio, um dia de aulas. Como ter o que dizer depois de um dia gasto com planilhas, com clientes, com atividades laborais. Então, entra esse conflito de identidade. Por fim, quem é você? Eu tô gravando. Você quer aparecer no vídeo? Eu tô gravando um vídeo aqui. Vem aparecer aqui. Só pra você falar que tá aqui. Vou ir almoçar. O que você tem a dizer? Peraí, fica aqui. Aparece aqui. João, o que você tem a dizer sobre indicadores de produção? Por exemplo, uma pessoa que faz faculdade e se dedica a um outro ofício, por exemplo, escrever um livro. Cara, eu diria que é uma pessoa muito empenhada. Porque ela realmente, dependendo de. Eu acho que qualquer curso que ela faz já tem que ter o empenho da faculdade. Sim. Por parte de estudos, por parte de projetos, por parte de atividades extracurriculares. E arrumar tempo para viver sua vida normal. Academia, alimentação, hábitos de vida que ela gosta. Ainda ter um hobby de fazer qualquer outra coisa, pra mim é top. Muito obrigado pela sua consideração. Tamo junto, meu parceiro. Você não vai almoçar, não? Eu já almocei. Tá, Depois eu te devolvo o carregador. Tá? Não, tranquilo. Tá de boa lá o... Tá gostoso. Porque se eu quero arrumar um lugar pra sentar e almoçar rapidão. Falou, até mais. Então, voltando aqui. Como o João bem comentou, existe esse conflito de tempo, né? Mas também existe esse conflito de identidade. Por fim, quem é você? Você é o Otávio, que é estudante de medicina e trabalha em si nas suas obrigações, ou o Otávio, o poeta? Um pacato correspondente comercial, como Fernando Pessoa, ou um turbilhão, como Álvaro de Campos? Manter essa identidade poética viva enquanto se traveste, se veste, se veste do uniforme do mundo real, ele exige uma, uma forma de cisão, não somente psicológica, mas ao ponto de chegar a ser patológico. Então é a revolta contra essa cisão que poetas como Manuel Bandeira citam bem, onde eles eternizam, por exemplo, no caso do Manuel Bandeira, no seu livro Poética, é um grito contra essa questão da domesticação do ofício. Então a citação é: eu estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com um livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Então, eu confesso que no meu caso, eu prefiro omitir essa atividade extralaboral e ver realmente e somente como mais uma pessoa comum. Então, no final das contas, nós estamos descrevendo aqui uma vida dupla. E o Dostoiévski sabe muito bem dizer sobre isso. Dessa forma, eu acho justo que essa análise seja feita a cada dia, para que se estratifique os riscos, né? Se estratifique o contexto onde esses poetas estão inseridos. Dessa forma, entendendo essas dificuldades cotidianas, nós acabamos destinando mais reconhecimento à poesia, que a princípio é a única que chega até nós. Então, todo o esforço, todo o labor do poeta, não somente nas atividades profissionais, mas como um todo, como o João também comentou, questão de hobbies e, enfim, todas as peculiaridades de cada vida em particular, devem ser levadas em consideração. É certo que isso é uma coisa muito íntima, muito até precária de se buscar. E dessa forma, eu julgo até relevante uma citação minha, de minha autoria, que é o poema Senhora, pois é do reto que o éter não diz.
o gosto que ficou na língua morta, escrita por um cartês infeliz. Quanta potestade a pena comporta, não elevada à fuga, mas a mediatriz, da dística senhora de tantas obras. Então, nesses dois tercetos, né, eu busquei relatar um pouco como que é essa relação. Eu utilizei nessa poesia uma linguagem um pouco mais geométrica, do sentido matemático da coisa e dessa união da matemática com uma metafísica. Então, poesia do reto, o que o éter não diz. Então, é dessa razão que nós buscamos o metafísico, que ele não diz, né? Trazendo a isso. O gosto que ficou nessa língua morta. Então, é uma dificuldade de se expressar tudo isso. A escrita por um cartês infeliz, um descartesianismo, né? Muito racional. Então, essa tristeza de viver o cotidiano, mas um cotidiano marcado por um senso metafísico. Então, quanta potestade a pena comporta, quanto poder, quanta injúria a escrita comporta. Mas não como uma forma de fuga, mas a mediatriz. Então, a escrita de grandes poetas não para fugir dessas situações, mas para relatá-las, para vivenciá-las. Da dística senhora de tantas obras. Nesse caso, eu me refiro a uma mulher que eu me relaciono. Mas é sobre traduzir o que se vive na forma de poesia e não utilizar dela como fuga. Então, tudo isso congrega em um termo chamado sismógrafo. É um sismógrafo da compulsão de uma vida. E de outros poemas que eu também citei sobre, um vídeo também sobre isso, que é essa questão da vida duplamente ocupada. A produção ela não vem do ócio, ela vem de uma necessidade vital que se sobrepõe ao cansaço, se sobrepõe a esse tédio do emprego, a falta de tempo, a dificuldade das relações, e tudo isso é convertido pela forma poética. E a escrita ela não é o que é feita no tempo livre. Na verdade, a escrita em si é só a síntese do que já se vive integralmente. Então, essa produção massiva, nesses casos, é menos um indicador de desocupação e mais sobre um sintoma da obsessão que nem 8 horas de burocracia conseguem matar. Então, enfim, eu gostaria de concluir esse vídeo dizendo que essa vida dupla é dividida entre um dever mundano de burocracias e realmente a urgência da alma. Esse desejo da fuga, na verdade, é só a busca por um lugar onde a identidade não precisa ser cindida. E aquele volume assustador de poemas, enfim, que encontramos em arcas e prateleiras, não é um mapa de um tempo livre, mas sim realmente um sismógrafo de uma vida bem vivida. Ao púlpito oco, recito a verdade, mas minha vontade é calar de novo. Muito obrigado.